Ok? Não? Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Eu quero incentivá-los nessa noite. Meu objetivo com a exposição de João capítulo 4 é incentivá-los nessa noite a olhar os problemas, as adversidades dentro da perspectiva de Deus. E uma vez que você vai olhar os seus problemas, as suas adversidades dentro da perspectiva de Deus, você também deverá responder de acordo com essa perspectiva, tá? Então, João capítulo 4, enquanto outros irmãos estão encontrando, também esqueci de manifestar a nossa gratidão. A Assunção está com a gente aí, Deus seja louvado pela vida dela, mesmo nas suas lutas, nas suas adversidades, aprove ao Senhor trazê-la hoje aqui. E também não podemos deixar de destacar o fato, depois de, podemos falar um período de licença, né? A licença da Cris. Então a Cris, ela retorna hoje ao Ministério de Louvor também, atuando não só na parte da manhã, já esteve, né, com as nossas crianças, mas hoje com o Ministério de Louvor. Que Deus continue abençoando e que esse retorno seja um retorno frutífero para a honra e a glória do Senhor. Evangelho segundo narrou João, nós vamos ler a partir do verso 46 até o 54, diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Santo Deus, nós dependemos completamente do Senhor. Tua palavra se renova a cada manhã, a mesma não volta vazia. O mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou, ó Pai, o teu servo no passado para registrar as palavras de Jesus, é o mesmo que pode nos dar a iluminação, para que nos tornemos não apenas ouvintes, mas que o Senhor, à medida que nós vamos ouvir a tua palavra, que entendamos que é o Senhor falando aos nossos corações. E assim, ó Deus, assim como cantamos nessa noite, que por meio da resposta que daremos, toda honra, toda glória seja dada tão somente ao Senhor. Edifica-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o propósito do Evangelho de João, se você lê especialmente o capítulo 20, verso 30 a 31, você vai perceber que ali no capítulo 20, nós temos o propósito, para que o Evangelho de João foi escrito. E lá vai dizer que este Evangelho, portanto, ele foi escrito para que creiam. Creiam no quê? Creiam que Jesus, de fato,
é o Filho de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ou seja, no Evangelho. Estes, os que foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando João diz que para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, nós sabemos que Jesus, portanto, aliás, João, portanto, está escrevendo e mostrando que Jesus, ele é divino, Jesus é divino, mas também Jesus é humano. E quando fala de Jesus sendo o Cristo, Filho de Deus, ele está apontando para o cumprimento da promessa. A promessa de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, e agora era preciso que eles olhassem para tudo aquilo que Deus estava fazendo por meio dos seus filhos, e eles pudessem então acreditar, depositar a confiança no fato, na realidade encarnada de Jesus Cristo. Por isso que muitos estudiosos vão dizer que facilmente esse livro poderia ser classificado como ou sendo como o livro dos sinais, ou sendo como o livro da paixão, do ato sacrificatório de Jesus em morrer por nós pecadores, e olhando para aquilo que Jesus fez por nós, nós venhamos ter fé. Jesus então começa por meio de Mateus, aliás, João registra Jesus andando no seu ministério. O texto vai destacar que ele fez diversos milagres, diversas manifestações poderosas, ele foi operando na sua época. E aqui especificamente, quando nós chegamos nesse contexto próximo, nós temos aqui um momento muito importante, que é quando Jesus então ele vai estar, antes de encontrar com este homem, o texto vai dizer, quando Jesus ele chegou na Galiléia, verso 45, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, as quais eles também tinham comparecido. A festa ali, quando Jesus comparece, e o tempo é interessante nós observarmos, vai dizer que os galileus o receberam por causa dos sinais que eles viram. Então eles olharam, eles presenciaram os milagres de Jesus Cristo, e presenciando esses milagres, eles então focaram nessa crença, nesse acreditar, não por quem Jesus era, mas por aquilo que Jesus havia feito na vida daquele povo. Então João destaca que eles o receberam não como Salvador, mas por causa de alguma coisa que foi vista, por causa de alguma coisa que foi operada na vida daquelas pessoas. Quando nós olhamos o quadro especificamente aqui do encontro de Jesus com o oficial do rei, alguém de uma patente muito importante, nós vamos perceber que essa situação pela qual o oficial estava vivendo, nós podemos relacionar isso com o nosso cotidiano diário, porque pensar numa aflição, pensar num problema, é justamente nos lembrar que este homem também tinha um problema, este homem tinha uma aflição, e a aflição deste homem não estava referido à sua profissão, até porque ele era muito bem sucedido dentro daquilo que ele fazia. A sua aflição não se dava dentro do campo das suas condições, porque ele também tinha muita condição material. A posição era excelente, as condições financeiras eram excelentes, então diretamente não tinha a ver com ele essa aflição, mas tinha a ver com alguém que fazia parte da sua família. E obviamente, quando alguém da nossa família está sofrendo, necessariamente a gente sofre também. Necessariamente a gente também passa, por mais que você não esteja tão próximo da pessoa, do membro da sua família, de certa forma você sofre. Imagina alguém que era o seu próprio filho, alguém que ele pôde utilizar de
toda a tecnologia disponível, a medicina disponível naquele período, mas nada disso resolveu o problema, nada disso resolveu a sua situação. Obviamente que esse não vai ser a nossa lição, mas tem um ponto que é importante a gente pensar: nem tudo a gente vai conseguir resolver com o nosso dinheiro, nem tudo a gente vai resolver com a nossa capacidade, nem tudo nós vamos resolver com pessoas. Há momentos que é Deus que intervém, há momentos é Deus que age, é Deus que age na vida do seu povo. E é interessante nós observarmos isso, porque nós estamos diante de um homem que ele foi buscar, ele fez a sua parte no que diz respeito à responsabilidade do cuidado. Mas tem outro dado muito importante nesse texto que eu vou destacar mais à frente nas lições. Então, a vida humana, irmãos, ela é cheia de diversos problemas. Talvez nessa noite você esteja com algum problema de alguma ordem. Todas as áreas da nossa vida, nós passamos em dados momentos por problemas. Às vezes você tem um problema num momento, e em determinado momento você tem outro tipo de problema. A vida neste mundo, ela é uma vida de diversos problemas, de adversidades. E na vida nós passamos por tantas situações que muitas das vezes nós nos encontramos sem direção. Mesmo os que gozam de situação privilegiada, que é o caso do oficial aqui, não escapam dos problemas. Mesmo a pessoa de maior intimidade com Deus, ela não escapa dos problemas. Quando nós vamos ler a carta, aliás, vamos ler o livro de Jó, nós vamos perceber que todos nós gostaríamos de ser descrito por Deus, como Deus fez na vida de Jó. Diante de Satanás, Deus diz: você viste meu servo Jó, um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus estava dizendo para Satanás: ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Ele é alguém que na sua vida diária serve a Deus de todo o coração. Mas não obstante isso, Jó começou a passar por um momento de aflições na sua vida. E se vocês lerem com cuidado o livro de Jó, você vai perceber que Jó em muitos momentos começou a perguntar para Deus por que ele estava passando por isso. Mas também você vai perceber que o livro de Jó se encerra sem Deus dizer por que ele estava passando por isso, sem dizer a razão de por que ele estava passando por aquele sofrimento. Sabe por quê, meus irmãos? Nem sempre um problema, uma adversidade diz respeito a um pecado, diz respeito a uma situação que você deixou escapar. Mas simplesmente, se eu posso usar a palavra simplesmente nessa situação, Deus ele permite muitas das vezes o sofrimento, porque é por meio do sofrimento que Ele vai nos moldar segundo a imagem do Seu Filho, que Ele vai trabalhar em nós. E então, diante das adversidades, obviamente que nós não somos proibidos de perguntar a Deus o porquê, mas mesmo quando a resposta não vem, nós precisamos vivenciar aquilo que foi dito pelo aspirante, o diácono Guilherme, na parte da manhã: Senhor, faça-se a tua vontade. E quando há uma declaração dessa, não é que você está entendendo todos os contextos da sua vida, não é que você está entendendo todos os problemas, não é que você conseguiu esmiuçar as razões de porquê você está passando por uma adversidade, mas sim porque mesmo você não conseguindo descrever, entender a situação pela qual você está passando, quando você diz: Senhor, faça-se a tua vontade, você está se submetendo à vontade de Deus, você está dizendo que Deus, melhor do que você, sabe o que é bom para a tua vida, sabe o que é correto, e que mesmo que o sofrimento fira, cause problema, dor, é necessário, é importante que aconteça. Não é ausência de amor, não é ausência de misericórdia, mas é simplesmente
Deus trabalhando, aperfeiçoando a quem Ele ama, a quem Ele quer bem, a quem Ele quer fortalecer, a quem Ele quer usar como instrumento nas suas mãos. Aqui, portanto, nós temos essa situação, e nós percebemos que nessa situação de adversidade, este homem, apesar do privilégio que ele tinha, isso não o impediu que ele passasse pelos problemas. O texto nos informa aqui que Samaria tinha presenciado algo maravilhoso, os milagres de Jesus, marcando desde o princípio ali o encontro das pessoas com o Salvador. O capítulo 4 marca o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus traz uma mensagem de salvação, mostra para essa mulher que o mais necessário que ela precisava era beber da fonte que era Cristo. E a partir do momento que ela bebesse da fonte que era o Senhor Jesus Cristo, nunca mais ela teria sede, ela teria o seu vazio, o seu coração preenchido, o seu coração transbordaria do Senhor Jesus. E ela poderia, a partir daquele período, vivenciar uma nova vida, um novo viver na presença do Senhor. E aqui, portanto, é que nós, depois de todo esse contexto, é que nós então chegamos nesse capítulo. Em meio a uma grande aflição, este homem toma uma atitude. Ele ouviu falar desse mestre, ele ouviu falar desse rabi, desse Jesus Cristo, alguém que estava fazendo sinais e maravilhas, alguém que estava curando, alguém que estava agindo na vida das pessoas. E é em meio à aflição que esse homem então resolve procurar Jesus. E eu queria que você pensasse, antes de nós entrarmos em algumas lições, quais as atitudes que você tem tido em meio à aflição? Será que o papel ou a decisão tua em meio à aflição é se fechar em si mesmo? Em meio à aflição é você pensar que a bondade, a misericórdia de Deus não está contigo? Ou em meio à aflição talvez seja o caso de você simplesmente trazer à tona aquilo que você aparentemente diz que é na presença do Senhor e dizer: Senhor, não aceito isso na minha vida porque eu sou teu filho, eu sou servo do Senhor, eu faço isso, faço aquilo, eu vivo dessa forma, e eu sou, como diz a teologia da prosperidade, eu sou cabeça, eu não sou cauda, então eu não aceito esse problema na minha vida. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido constantemente nas provações que Deus me permite passar, é que quando nós falamos, eu não aceito esse tipo de problema na minha vida, eu estou dizendo para Deus: eu não aceito a forma como o Senhor quer trabalhar na minha vida, eu não aceito a forma como o Senhor quer agir, eu não aceito a forma como o Senhor quer me mudar, eu não aceito, eu tenho outra forma, eu tenho outro método, o seu não é melhor. Deus, o seu método não é o melhor, eu tenho outro para o Senhor, eu quero lhe ensinar outro melhor, que não se refere à dor, não se refere a sofrimento, mas se refere apenas a agradar o meu próprio coração. É nesse contexto, portanto, que surge esse oficial, provavelmente o oficial da corte de Herodes, Antipas. Esse homem então vai até Jesus. Essa é a atitude dele. Diante desse quadro, eu gostaria de, à luz do texto, responder essa pergunta: quais são as atitudes que nós devemos tomar diante das aflições? Se você observar na sua Bíblia, o verso 46 a 47, nós temos uma atitude deste homem diante de Jesus. O texto vai dizer que ele dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Duas atitudes desse homem. Primeiro, ele se desloca até Jesus.
Segunda atitude deste homem é que ele não fica preocupado com a sua posição de oficial. Ele tem um problema. E ele precisa que esse problema seja resolvido. E quando o texto vai dizer que lhe rogou o oficial do rei, isso é um ato de submissão. Isso é um ato de reconhecimento, esse é um ato de humilhação na presença do Senhor. Essas duas atitudes do oficial nos ensinam uma verdade, que em meio às aflições é fundamental que eu e você reconheçamos que nós somos totalmente limitados. E reconhecer, portanto, que nós somos totalmente limitados é fundamental para que nós estejamos diante do Senhor numa condição correta com Ele. Os irmãos podem observar pela história, pelo contexto, provavelmente, irmãos, pelas posses que ele tinha, este oficial, ele usou, como eu disse, todos os recursos para curar o seu filho, mas não competia os recursos à cura do seu filho, até porque o propósito de Deus em permitir a enfermidade do filho do oficial era para que não só o oficial, mas para que toda a sua casa tivesse contato com Jesus Cristo e pudesse, portanto, entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Logo, o propósito daquela enfermidade é para que por meio da cura deste filho pudesse haver salvação naquela casa, pudesse haver transformação de vida, primeiramente no cabeça do lar, primeiramente naquele que deveria influenciar a sua casa. Obviamente que não diz respeito aqui ao cabeça do lar, mas é importante nós entendermos isso também, porque se o homem da casa não é um homem de fé, normalmente, dificilmente, a sua família também não será, e a sua família terá grande dificuldade quando a gente não tem o líder, o cabeça da casa, sendo um homem de fé, sendo um homem de coragem. Até porque, irmãos, não é encontro de casais, tá? Mas até porque cabe aos líderes da sua casa chamar os seus filhos para orar, chamar a sua esposa para orar, chamar a sua esposa para ler a Bíblia, seu filho para ler a Bíblia. Não é tarefa da mulher, é tarefa do homem dizer: é o momento de a gente orar, é o momento de a gente ler a Bíblia, é o momento de contrição, de encontrar os filhos tristes, cabisbaixos, a esposa e dizer: vamos ter coragem, vai dar certo, as coisas vão mudar, vamos orar a Deus. Meus amados irmãos, o texto nos informa que este filho estava doente, e esse homem anda aproximadamente ali a quilometragem de 30 a 50 quilômetros de distância de Caná até Cafarnaú. Ele vai até aquela localidade, não medindo a distância, justamente porque ele tinha um objetivo: eu preciso ir até Jesus, eu preciso suplicar a cura do meu filho. Na presença de Deus, não importa que títulos ou posição nós temos, independente da condição social, nós somos limitados. Nós somos limitados, por mais que nós queiramos ou não. E a ilimitação, ou ser ilimitado, independente, esse atributo não foi nos dado, mas foi dado, o atributo pertence unicamente a Deus. E é impressionante quando a gente estuda os atributos de Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é justamente a sua independência. É independente, o Senhor é ilimitado, Ele pode todas as coisas, nós não podemos nada. O homem, se o Senhor nos deixar a nossa própria sorte, nós só fazemos besteira. O oficial do rei, ao invés de usar a sua autoridade e dizer: está diante do Senhor aqui o oficial, eu quero que o Senhor então agora cure meu filho, o texto vai dizer: rogou, ele implora: Senhor, cura meu filho.
Rogou aqui, o verbo rogar tem essa conotação, implorar, suplicar. Na sua terminologia mais literal seria: ele se humilha diante do Senhor. Obviamente que isso depois de várias tentativas de resolver o problema da sua casa por si mesmo. Que tem outro detalhe importante aqui no texto, que a oração, ela não é um apêndice na nossa vida, é um ato inicial. Não é porque eu tentei todas as coisas e agora não deu certo que eu vou em busca do Senhor para me ajudar. Eu vou primeiramente em busca do Senhor me ajudar, para que Ele me capacite a resolver os problemas. Rogar ao oficial do rei, rogar ao Senhor Jesus é dizer: diante do Senhor está aqui, não está o oficial, não está alguém com uma patente, não está alguém numa posição privilegiada, mas diante do Senhor está alguém completamente dependente, alguém que não consegue resolver o que precisa ser resolvido. Qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? Por vezes, talvez você luta consigo mesmo, porque você quer fazer do seu jeito. Talvez alguma situação, qualquer âmbito da sua vida, você quer fazer do seu jeito. Você quer resolver da sua maneira. E nessa atitude de que resolver da sua maneira, você esquece que você não é ilimitado. Que você precisa se colocar na presença do Senhor totalmente dependente. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai conseguir ser bem sucedido no seu trabalho. Sem Jesus você não vai conseguir educar sua casa de uma forma bíblica. Sem Jesus você não vai resolver um conflito entre a sua família, entre os seus irmãos. Sem Jesus você não vai conseguir ser um bom profissional, você não vai conseguir ter sucesso na sua vida acadêmica. Sem Jesus você não pode nada. Nada é nada, você não pode fazer. Mas para que você possa então ter uma atitude correta, você e eu precisamos reconhecer isso, suplicar ao Senhor. Essa é a primeira atitude. A segunda, a súplica desse oficial é o resultado da confiança. Se você observar a sequência do texto, o verso 48 a 50 diz: então Jesus, ele diz: Senhor, desce para curar meu filho está morrendo. E o Senhor desce para que haja essa cura. Aí Jesus diz: então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. E é interessante observar nesse texto que uma atitude não só de limitação, nós somos limitados, totalmente dependentes do Senhor, mas o ato de ir a Jesus precisa ser o resultado da crença que nós temos em sua palavra. Acreditar de que de fato aquilo que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Se você observar no texto, primeiro, o oficial, eu acho interessante, o reverendo Hernandes comentando esse texto, que ele vai dizer que o oficial do rei, ele já tinha traçado a forma do milagre, ele já tinha traçado a forma como Jesus iria operar o milagre. Era preciso que o mestre descesse até a casa dele, impusesse a mão sobre o seu filho para que ele recebesse a cura. E é nesse contexto que Jesus diz: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, porque é impressionante como o ser humano, como as pessoas, elas estão em busca do sobrenatural, quando muitas das vezes Deus está agindo de forma ordinária. E a percepção de que milagre, de que manifestação de Deus é só quando você imagina uma nuvem, você imagina fogo, você imagina os alicerces se batendo. As pessoas acham que assim é manifestação, que assim Deus está operando. Mas percebam
que Jesus vai corrigir aquelas pessoas que estavam diante dele, dizendo: para crer vocês precisam ouvir prodígios, sinais, vocês precisam olhar para grandes manifestações, porque se assim não for, vocês não creem. E aí o oficial aparentemente parece que ele não entende, que ele ouve essa resposta de Jesus e ele volta e diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Sabe aquela leitura da Bíblia que você faz e te confronta e você não quer saber? Sabe quando você está querendo ser muito educado, alguém está falando, você não está prestando atenção no que a pessoa está falando, mas você por educação ouve, dizendo o seguinte: eu vou esperar para que ela fale rápido, ou ele fale rápido, e eu já saia daqui logo. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e você nem prestou atenção e você fala aham? Você não está nem sabendo o que a pessoa está falando. Minha esposa costuma chamar a minha atenção nesse fato. E ela já aprendeu que ela fala assim: quando você fala aham, que você não entendeu. Aí ela fala: você entendeu? Aí ela fala assim: eu sabia que você não tinha entendido. O que eu falei? Aí eu falei assim: então, eu estou ficando esperto agora, lógico, né? Que ela fala, eu vou assim: bom, deixa eu prestar atenção aqui, que eu não quero ser pego na curva. O oficial Jesus, ele diz: se não ouvir sinais e prodígios, de modo nenhum que crereis. Aí o oficial fala: tá, deixa ele falar. Depois ele fala: Senhor, como eu estava dizendo no início, desce. Desce. Mas é impressionante que o oficial, ele não fica nessa atitude cética. Mas Jesus diz: vai, o teu filho vive. O que o João vai dizer? Creu ele na palavra de quem? De Jesus, e partiu. Meu irmão, uma das coisas que eu tenho aprendido constantemente na minha vida, e eu sei que é um desafio para todos nós, se a Bíblia não for a nossa referência maior, nós vamos encontrar outro referencial. E o referencial não vai ser Deus, vai ser nós mesmos. Se você não acreditar nessa palavra como sendo palavra de Deus, e você não viver a partir dela, mesmo quando a sua incredulidade, quando a incredulidade bate ao teu coração, e você em oração diante do Senhor diz: tira a incredulidade do meu coração, você não vai crer nessa palavra. Sabe por que muitas pessoas passam ano após ano, elas por meio do sofrimento, ao invés de avançar, elas retrocedem? Porque não conseguem compreender ou fazer uma leitura de que aquilo que você tem na mão é uma promessa de Deus. E que você precisa viver a partir dessa promessa. Se Deus não for referencial da sua vida, se a palavra de Deus não for o referencial da sua vida, você vai construir a sua vida cristã, a sua casa, de acordo com a última palavra do coach que você ouviu. Como disse a nossa palestrante ontem, você vai construir a sua vida a partir da última palavra da blogueira ou do blogueiro. Você vai construir a sua vida cristã a partir do teólogo que disse alguma coisa na internet. Mas não vai construir a sua vida a partir daquilo que você mesmo está lendo, está confiando. Sabe por que muitos cristãos são muito frágeis na sua vida cristã? Porque falta uma vida de leitura e de crença nas Escrituras como sendo palavra de Deus. Falta-nos muitas vezes acreditar que Deus é soberano, inclusive na crise que você está vivendo, porque foi Ele que permitiu. Que Deus é soberano, inclusive no problema, porque Ele quer usar de alguma forma, talvez você não entendendo como, mas Ele quer usar de alguma forma o problema e a adversidade que Ele está permitindo na sua vida para o seu bem e para o bem de outros. Mas se nós não tivermos a Bíblia como nosso referencial, nosso ponto de partida, tudo que nós vamos falar é a partir de nós mesmos. Eu acho, eu sinto, eu entendo, eu imagino, mas não é isso que as Escrituras nos ordenam a fazer. Jesus diz: vai, o teu filho vive. Creu ele na palavra de Jesus
e partiu. Volto a repetir uma frase do reverendo Heber, não o Júnior, mas o pai, quando ele está falando sobre o desafio de nós descansarmos na soberania de Deus. E o Heber pai diz o seguinte: nós não temos problemas quando afirmamos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós não temos problema quando falamos para as outras pessoas que Deus é soberano. Nós temos problema quando essa soberania tem a ver com a nossa vida. Aí nós temos problema. Porque nem sempre nós queremos acreditar que Deus está permitindo situações e que essas situações estão de acordo com o seu decreto, daquilo que Ele decretou antes mesmo da fundação do mundo. Você reclama quando as ações soberanas de Deus agem na sua vida. Você não gosta, porque nem sempre a forma de Deus trabalhar na sua vida vai ser do jeito que você quer. Aliás, fecha aspas e seguindo o texto, vai ser do jeito que Ele quer. Deus, Ele sempre vai cumprir o seu propósito, queira você ou não. Ele vai cumprir o seu propósito, não o seu, mas o propósito dele. Mas é impressionante que mesmo Deus sendo soberano e de qualquer forma Ele vai cumprir o propósito dele, o Senhor quer fazer com que nós sejamos instrumento no cumprimento desse propósito. Hoje eu estava conversando com a irmã Tainá sobre a questão da oração, né? A gente estava falando sobre isso, ela falando sobre o design divino. Eu estava comentando sobre um livro do J.I. Packer, que diz o seguinte, que a oração ela tem que ser um dever, que quando você não tem prazer por orar, ore por obrigação. Mas numa sociedade como a nossa, falar de obrigação, não. Como eu já vi muitas pessoas falando, eu só vou à igreja quando eu sinto vontade, porque se vir para a igreja sem vontade não agrada a Deus. Agrada sim. Então quando você não tiver vontade de vir para a igreja, vem por obrigação, porque é sua obrigação. Que é isso, pastor? É sua obrigação. É sua obrigação orar. É sua obrigação ler a Bíblia. Mas obviamente que Deus é tão gracioso, à medida que você vai lendo a Bíblia e orando, isso vai se tornando um prazer na sua vida. E aí J.I. Packer vai dizer que o título é Oração do Dever ao Prazer. Eu vou por dever, mas à medida que eu estou cumprindo o meu dever, eu me deleito nesse momento. É igual o filho. O filho não tem como dizer assim, eu não vou para a igreja, não estou com vontade, não. Ele tem que ir com vontade ou sem vontade. Só que a sociedade hoje está dizendo, não, você não pode fazer com que os seus filhos façam as coisas sem querer. Não, ele tem que vir. É menor de idade, está no teu teto, tem que vir sem vontade. Não importa. Aí isso é muito duro. A Bíblia coloca isso, tem que vir sem vontade. E se Deus tem um projeto na vida dele, com o tempo que ele está vindo, ele vai sentir prazer. Ele vai sentir alegre. Mas tudo isso, se você tem as Escrituras como referencial na sua vida, se você não tiver, você vai fazer do teu jeito. Você vai dizer, filhinho, não está com vontade? Tá bom, eu compreendo. Eu vou orar por você. Esses dias, é impressionante, esse dia eu aprendi, se pegou, né, a nossa filha, a Alice, 3 anos, é pecadora, miserável. E ela estava lá, não querendo vir para a igreja. Naquela idade, ela não querendo vir para a igreja. Aí como é que a gente entendeu a estratégia dela? Não querendo vir para a igreja, ela falou assim, papai e mamãe, hoje eu vou cuidar da vovó. Quando ela diz isso no domingo, o recado dela é assim, eu não estou querendo ir, tá? Aí eu falei para ela, você não tem vontade, minha filha, você tem vontade, no dia que você casar, aí você vai entrar debaixo de uma nova ordem, quando você estiver dentro de casa, é a minha ordem, vai vir chorando ou não chorando. Meus amados irmãos, nós precisamos acreditar que isso que nós temos nas nossas mãos funciona, mas nós precisamos confiar.
Quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos tantas promessas de Deus nas nossas vidas. Ao olhar para as Escrituras, no crer na promessa de Deus, você tem tantas outras, entre elas, textos conhecidos. Entre o Salmo 46, você está angustiado, você está sofrendo, você se sente cansado. Jesus vai dizer: eu sou alívio para o seu cansaço. Eu sou alívio para o seu cansaço. Você está se sentindo com medo, Jesus vai dizer: vinde a mim. Vá, Jesus, Ele é a fortaleza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aliás, o salmista vai dizer: socorro bem presente nas tribulações. Mas o homem que se sente ilimitado, ele tem dificuldade com uma expressão do Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você confia em Deus, como diz que confia, então se aquieta. Literalmente parece uma forma grossa de dizer, mas literalmente no Salmo, no hebraico você sabe quem é Deus? Sei. Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida? Sei. Então fique quieto. Fique quieto. Apenas creia, acredite naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas por último, diante então das aflições, é preciso acalmar o nosso coração. Versos 51 e 53, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou ou perguntou a eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: a hora 7ª a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E qual foi o resultado aí? Creu só ele? Ele e toda a sua casa. Esse era o propósito de Jesus. Esse era o propósito de Deus com a enfermidade do filho: que a casa do oficial fosse salva, tivesse um encontro com o Salvador. Quando ele vai até o seu filho, ao encontro do seu filho, o seu coração, pelo contexto, pela narrativa, dá a entender isso, que não era mais de aflição. Se você está aflito, ore. Se não passou a aflição, continue orando. Continue: Senhor, estou diante da tua promessa. Tua promessa nos promete tais coisas, me ajude a descansar o meu coração. Acalmar o coração é justamente entender que é Deus que dará a resposta aos nossos sofrimentos. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, nós vamos perceber Paulo dizendo ali que a tribulação, ela tem como um dos propósitos proporcionar perseverança nas nossas vidas, diante de nós. E a perseverança dá ao nosso coração esperança. Irmãos, nós servimos a um Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E esse Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, Ele foi apresentado como o Emanuel, o Deus conosco. E esse Emanuel, que é o Deus conosco, quando estava no seu ministério terreno, ali em João capítulo 14, vai dizer que ele se dirige aos discípulos e diz: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador. Ele vai estar com vocês, Ele vai estar dentro de vocês. Nós temos recurso suficiente para lidarmos com o sofrimento. O desespero é a ausência de fé. O desespero é a ausência de confiança. O desespero toma conta do coração de pessoas que às vezes, mesmo não verbalizando, na prática está dizendo: se eu não estou conseguindo resolver isso aqui, ninguém vai resolver por mim. O desespero é típico de alguém que não tem esperança. Como está o teu coração nessa noite? Se encontra agitado? Se encontra
muitas vezes em dilema, angustiado, então, a exemplo do oficial, você é exortado por Deus nessa noite a retornar para sua casa com teu coração acalmado. Você é exortado a voltar para a tua casa dizendo: eu sou limitado. Deus pode fazer aquilo que eu não consigo. Deus pode agir naquilo que eu não tenho condições de agir. E mesmo naquilo que eu tenho condição de agir, eu preciso de Deus para me capacitar. Você e eu somos exortados a confiar em Deus, a termos Deus como nosso referencial máximo, a termos a palavra de Deus como regra infalível, como promessa absoluta de Deus. Nós temos um manual que é absoluto em nossas vidas. Mas nada adianta se você não tiver o conhecimento desse manual, se você não tiver um conhecimento dessa verdade. Porque se você não tem uma busca constante pela pessoa de Jesus, pelo próprio Deus, por conhecê-lo mais, você sempre vai acreditar e vai depender daquilo que você ouve. Eu queria que nessa noite você saísse daqui com um compromisso. Se você não tem um trato de leitura da sua Bíblia, você saia daqui dizendo: eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu preciso me debruçar melhor sobre as promessas do Senhor, para que em tempo de aflição, as promessas de Deus venham ao meu coração, e eu possa então vivenciar uma confiança nele. Que Deus nos ajude, nos capacite, adiante da aflição, temos uma atitude de reconhecimento de limitação, crermos nas promessas de Deus, e acalmar o nosso coração, como resultado da confiança que nós temos de que servimos a um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas e de que nada, de fato, nada foge do controle do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos ao Senhor pela Tua bondade. Que Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, para que possamos colocar, Deus, em prática aquilo que ouvimos nessa noite. Que diante das aflições nós possamos, ó Pai, reconhecer que somos limitados, indo até Ti de forma humilde, suplicando, ó Deus, a Tua intervenção. Que possamos crer, ó Pai, verdadeiramente na Tua palavra e vivenciarmos as promessas do Senhor em nossas vidas. E como resultado da crença que nós temos no Senhor, que o nosso coração fique em paz, na certeza, ó Deus, que é o Senhor que cuida de nós. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de vivenciarmos essas verdades essa semana. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém.